Olá, hoje a gente vai fundo numa ideia que parece simples, mas que é extremamente poderosa. A força de uma boa história. E mais especificamente, o poder do testemunho pessoal, né? Como uma ferramenta de comunicação, até de evangelização. Exato. A nossa conversa parte de um material de estudo que defende uma tese bem forte, que é a seguinte: às vezes uma vida que foi transformada diz muito mais do que 1000 argumentos teológicos. É uma provocação e tanto. A ideia central que esse material coloca é que, Deus escreve suas mensagens mais marcantes não em pergaminhos, mas em vidas transformadas. Isso. E essa frase muda tudo, porque tira a conversa do campo da teoria pura e joga para a experiência humana, para o dia a dia. Para a vida real, né? Exatamente. E é isso que a gente quer entender hoje. Por que uma história pessoal, assim de carne e osso, consegue ser tão convincente? O material já começa com um exemplo ótimo para ilustrar isso. Sim, o exemplo clássico lá do livro de João. Um homem que nasceu cego e foi curado. Quando os líderes religiosos chegam para pressionar ele, querendo uma explicação teológica super complexa, ele basicamente joga a toalha. Ele sai pela tangente, né? Totalmente. Ele diz: olha, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Fim de pato. Uma resposta que quebra qualquer roteiro. Ele se recusa a entrar no debate teórico e se apega ao fato, aquilo que mudou a vida dele. É genial, não é? Então, vamos desvendar isso. O que tem nessa frase tão curta que a torna mais poderosa do que, sei lá, um tratado inteiro sobre milagres? Olha, a força, segundo as fontes que a gente tem aqui, está na autenticidade. É a junção do que eles chamam de verdade revelada com a verdade experimentada. Verdade revelada e verdade experimentada. Isso. Um teólogo que o material cita, John Stott, diz que o cristianismo não é só um conjunto de revelações para a gente acreditar, é uma experiência para se viver. É o momento em que a verdade que está no papel, sabe, ela salta para a vida de alguém. Certo, a teoria encontra a prática. Mas isso não abre uma porta meio perigosa para o subjetivismo? Quer dizer, se a verdade experimentada é o que mais vale, como a gente evita que a experiência de alguém, por mais sincera que seja, acabe passando por cima da própria teologia que deveria sustentar tudo? Ótima pergunta. E as fontes equilibram bem isso. A experiência não flutua no vazio, sabe? O material usa uma frase ótima que é assim: a teologia sustenta o testemunho, mas a transformação legitima a teologia. Ah, gostei disso. A transformação legitima a teologia. Exato. Ou seja, a experiência pessoal não cria a verdade, mas ela serve como uma prova viva de que aquela verdade funciona. Entendi. E tem outro teólogo, o N.T. Wright, que aprofunda isso. Para ele, uma vida transformada não é só uma historinha bonita. É um sinal concreto de que o mundo novo de Deus, a tal da nova criação, já começou a acontecer. É como se fosse um trailer do que está por vir. Perfeito, gostei da imagem. É um trailer. É uma pequena amostra do projeto de restauração do universo, mas acontecendo em escala individual. Então o testemunho não é só olha o que aconteceu comigo, é mais um olha o que Deus está fazendo no mundo e eu sou uma pequena prova disso. Exatamente essa lógica. E a perspectiva pentecostal, representada por nomes como Stanley Horton e Roger Stronstad, ainda adiciona uma camada. Eles dizem que o testemunho não é só a fala, é a ação do Espírito Santo que torna Cristo visível numa pessoa comum. E aí entra aquele ponto da coerência que a gente falou, né? Com certeza. Porque não adianta a história ser boa se a vida de quem conta não bate com ela. A vida vira a maior nota de rodapé do testemunho. Certo. Voltando para o cego de João 9. Ele não sabia nada de cristologia, não sabia explicar a natureza divina de quem curou ele. Ele não tinha um vocabulário teológico para isso. Nenhum. Mas ele sabia o essencial. Alguém me encontrou na minha pior condição e me transformou. A experiência dele validava a pessoa de Cristo, mesmo sem ele saber explicar quem Cristo era nos termos corretos. E isso era o suficiente. O teólogo Russell Shedd, também citado, diria que o testemunho tem autoridade porque ele não é uma opinião humana. Não é eu acho que Deus é assim. Foi isso que Deus fez na minha vida.
É um relato de fatos. Mas isso não diminui a importância de estudar, de entender a fundo. De forma alguma. E o Luiz Saião, que também aparece no material, aponta isso. O testemunho não elimina a necessidade de estudar. Pelo contrário, o estudo dá profundidade para a experiência e a experiência dá vida ao estudo. Um alimenta o outro. Entendi. Não é um contra o outro. E essa ideia de ser um relato do que Deus fez me leva a outro ponto do material. O testemunho revela o caráter de Deus. Quando alguém conta sua história, o protagonista não é a pessoa, né? De forma alguma. A história tem que apontar para um Deus que é apresentado como misericordioso, porque acolhe gente quebrada, poderoso, porque de fato muda vidas, fiel, porque cumpre o que promete. E nesse sentido, o testemunho vira o quê? Vira um ato de adoração pública. Espera aí, adoração pública. Essa expressão muda a perspectiva toda. Quer dizer que testemunhar não é um ato de autopromoção, nem só um método de evangelismo. É um ato de culto. É como se a minha história de vida, quando contada, virasse um louvor a Deus. Exatamente essa a implicação. Tira o foco total do eu e coloca em Deus. É usar a própria biografia para aplaudir o caráter do Criador. Faz sentido. E isso se conecta de novo com a ideia do N.T. Wright sobre a restauração do mundo. Se o Evangelho é a notícia de que Deus está consertando tudo, então cada vida consertada que é exposta publicamente é um ato de adoração que anuncia. O projeto dele é real e está em andamento. Ok, o foco é em Deus, mas o que conecta com a gente, com quem ouve, é a história humana, certo? O que faz uma simples história conseguir furar o bloqueio que um argumento formal muitas vezes não consegue? Ficação. Entendi. Você pode até não concordar com a conclusão teológica de alguém, mas é muito difícil ignorar a dor, a esperança e a transformação na história de vida daquela pessoa. É o fator humano. O material até cita o caso do Gadareno, um homem que vivia atormentado. Depois que ele é liberto, Jesus não manda ele fazer um curso de teologia. Não mesmo. A ordem é super direta, lá em Marcos 5. Vai para sua casa, para sua família, e conta para eles as grandes coisas que o Senhor te fez. É o marketing de influência original. Jesus basicamente disse, vai contar para os seus amigos o que aconteceu. É a prova social na sua forma mais pura. Uma estratégia antiga e eficaz. E tem uma base psicológica e teológica para isso. Jonathan Edwards, por exemplo, diria que uma fé genuína muda os afetos de uma pessoa, ou seja, aquilo que ela ama e deseja. Quem foi transformado passa a ter prazer em falar sobre isso. E outro autor, Charles Finney, complementa. Isso, ele diz que uma conversão real produz uma mudança visível e dá coragem para falar. A vergonha meio que perde a força. Certo. Então, vamos para a prática. Como essa experiência pessoal, essa história, se transforma numa ferramenta estratégica de evangelismo? O exemplo clássico que as fontes trazem é o do apóstolo Paulo diante do rei Agripa, lá em Atos 26. A cena é um tribunal. Paulo está preso, a vida dele está em risco. E o que ele faz? Em vez de um discurso de defesa legal, ele conta a história dele. É quase uma aula de storytelling, né? A estrutura que ele usa é brilhante. Primeiro, quem eu era? Um perseguidor radical de cristãos. Um terrorista religioso, basicamente. Exato. Segundo, o que aconteceu comigo, o encontro transformador na estrada de Damasco. E terceiro, quem eu me tornei, um mensageiro da mesma fé que eu perseguia. E o ponto-chave é, a experiência foi dele, mas o foco da história nunca foi ele mesmo. O tempo todo ele aponta para Cristo. E a eficácia disso é tremenda. John Stott tem outra citação que resume perfeitamente. Testemunho sem o evangelho vira uma história bonita de autoajuda. Evangelho sem testemunho vira um discurso distante e abstrato. A genialidade, segundo ele, está em como Deus une os dois. A história pessoal abre a porta da curiosidade, do coração. Ela diminui a resistência de quem está ouvindo e cria uma ponte. Então, o perigo é esse. Uma história de superação pode virar só autoajuda se não apontar para algo maior. É essa a armadilha. Exatamente. A história por si só pode ser inspiradora, mas sem a conexão com a mensagem do Evangelho, ela se esgota em si mesma. Por isso, a fonte usa uma analogia ótima.
O testemunho é a porta, o evangelho é o caminho. A história abre a conversa. Isso. Mas é a mensagem sobre Cristo que de fato aponta a direção. E o material adiciona outras vozes aqui, como Luiz Saião, que lembra da importância da linguagem, de saber contar a história no contexto certo, e Amos Yong, que sugere que o Espírito Santo usa essas histórias para criar pontes culturais, traduzindo a mensagem para diferentes realidades. Essa ideia de ser uma porta me leva a outro ponto poderoso do material. Testemunhar não é um evento, mas um estilo de vida. Isso é meio assustador, na verdade. É um peso, né? Sim. A ideia de ser uma carta viva, como diz 2 Coríntios 3, que todo mundo pode ler, quer dizer que não tem folga. As pessoas estão sempre lendo a gente na fila do mercado, no trânsito, no trabalho. É exatamente isso. A maior plataforma não é um púlpito, é a rotina. É como a pessoa lida com uma crise no trabalho, como trata o caixa do supermercado, como reage a uma perda. A coerência, de novo. Sempre ela. É o que dá credibilidade à carta. O mundo observa as atitudes do dia a dia, e teólogos como Gordon Anderson e Anthony Palma, citados aqui, argumentam que a igreja precisa resgatar essa noção de que testemunhar é a vocação de todo mundo, não só de especialistas. A missão acontece na vida real. Certo. Tudo isso é muito bonito na teoria, mas vamos falar da vida real. A maioria das pessoas não se sente qualificada, o medo de falar, de ser julgado, a sensação de que minha história não tem nada de especial. Como as fontes lidam com esse abismo enorme entre o ideal e a prática? Olha, a abordagem é muito pastoral e encorajadora. O material argumenta que a timidez ou a sensação de inadequação não desqualifica ninguém. Pelo contrário, ensina a dependência. E os exemplos são fortes, né? Muito. Moisés disse que não sabia falar, Jeremias disse que era muito jovem, Timóteo era naturalmente tímido. A lição é que Deus não procura performers ou estrelas de palco, mas servos dependentes. É uma virada de chave, né? A questão não é a minha capacidade, mas a de Deus agindo através de mim. Isso. E a solução que o texto apresenta é que a coragem para testemunhar é vista como um fruto do Espírito Santo, não como um traço de personalidade. Então não depende de você ser extrovertido ou introvertido. Isso tira um peso das costas. Um peso gigantesco. Stronsed e Orton, de novo, reforçam que o Espírito não só dá a capacidade, mas também sustenta no momento do medo. O texto lembra que, segundo João 16, quem convence as pessoas não é a nossa eloquência, é o Espírito Santo. A nossa responsabilidade é só ser fiel em contar a história. Com certeza. Mas e a pessoa que não é nem tímida? Só acha que a história dela é, sei lá, chata. A síndrome do testemunho sem graça, que não tem o drama da conversão na estrada de Damasco. As fontes falam sobre isso? Falam, e é um ponto crucial. O material cita 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa coragem que o texto descreve não é agressividade. É o que o material chama de ousadia mansa. Ousadia mansa? Gostei disso. É ser firme na verdade, mas gentil no trato. E para a pessoa que acha sua história sem graça, o modelo perfeito é o do cego. Eu era assim, agora só assado. É curto, direto e fala de uma realidade vivida, não de uma teoria. A força não está no drama, está na verdade da transformação, por menor que pareça aos nossos olhos. Então simples funciona. O simples é poderoso. E, por fim, o texto aponta que o amor expulsa o medo. Quando a compaixão por outra pessoa é maior que o medo do que vão pensar de você, a coragem aparece. Bom, acho que podemos caminhar para a nossa conclusão. Se a gente for amarrar tudo que a gente conversou, fica claro que o testemunho pessoal é essa ponte fascinante entre o divino e o humano, onde a graça de Deus aprende a falar a língua da nossa vida cotidiana. É um jeito de tornar o poder invisível de Deus em algo visível e palpável através da biografia de alguém. Isso, a metáfora da carta viva é perfeita. Cada história é um pequeno fragmento do grande mosaico da redenção. E o objetivo final, como o próprio Paulo descreve lá em Atos 26, é ajudar as pessoas a saírem da escuridão para a luz.
O que é fascinante, e a conclusão do material bate muito nessa tecla, é a valorização do simples. Muita gente se sente desqualificada porque a sua história não tem um clímax de cinema. Não teve uma virada de 180 graus, a transformação foi sutil, gradual. A tal síndrome do testemunho sem graça que a gente falou. Exato. E o que o material nos lembra é que a força não está no drama da história, mas na sua veracidade. O poder está na transformação real, não importa a escala. Deus, segundo o texto, sempre teve uma predileção por usar coisas simples e comuns para fazer coisas extraordinárias. Isso me leva ao pensamento final que a fonte deixa e que eu acho que amarra tudo perfeitamente para a gente encerrar. O material conclui com esta reflexão que é quase um desafio. Qual é? Muitos acham que seu testemunho é simples demais. Mas Deus sempre amou usar o simples para confundir o forte. O que ele pede não é uma história impressionante, é uma história verdadeira. Fica essa ideia para a gente pensar. Uma reflexão que muda tudo. Muda mesmo. Valeu por mais essa conversa. Eu que agradeço. E obrigado a todos que nos acompanharam.